Muito bem-vindos. Vamos hoje tomar nossas Bíblias, vamos estar lendo em Mateus, capítulo de número 9. Eu quero ler apenas um versículo. Mateus, capítulo 9, verso de número 9. Glória a Deus. Encontrando, vamos ler juntos? Ok, então vamos lá, dá para todos lerem? Vamos juntos, Mateus 9, 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Oremos a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, clamamos pela Tua bênção enquanto ouvimos a palavra de Deus. Fala conosco hoje, toca-nos com a Tua brasa viva, tirada do altar, purificando, abençoando e aperfeiçoando o nosso viver para Ti, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Mateus escreveu este evangelho 30 anos depois que Jesus tinha voltado para o céu. Mesmo 30 anos depois, Mateus se lembrava perfeitamente do dia em que Cristo o chamou. E por isso ele relata aqui no seu evangelho a sua chamada, o seu encontro com Cristo. O evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 60 e 70 de nossa era, e o seu nome original, na realidade, era Levi, o nome de batismo, né? Foi depois chamado de Mateus, que significa dom de Deus. Não sabemos, pode ter sido o próprio grupo dos apóstolos que deu este nome para ele, pode ter sido o próprio Senhor Jesus. O fato é que é um nome que combinava com o caráter e a vida de Levi. Alguém disse: olha, você é um dom de Deus. E aí pegou, né? Você é Mateus. E hoje muitos de nós colocamos nos nossos filhos o nome de Mateus, como temos aqui crianças, né? Pelo menos eu conheço uma. Glória a Deus por isso. Bom, resumidamente, Mateus, quem era Mateus? Mateus era judeu, era publicano. O que significa isso? Um funcionário público, trabalhava para Roma, era um cobrador de impostos, era de alguma maneira um funcionário, um trabalhador um pouco isolado, era cercado de ódio e de muita censura, porque ele cobrava impostos dos judeus, os seus irmãos de pátria, a favor de Roma. Então você imagine o ódio e o desprezo que ele tinha dos seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos de raça, porque eles odiavam os publicanos, porque os publicanos de uma maneira estavam dando apoio a Roma a cobrar impostos dos próprios donos da terra, e isso era muito, então, indigesto para os judeus aceitarem. Geralmente os judeus consideravam os publicanos, por esse ódio, essa discriminação, eles os consideravam como pessoas sem esperança, sem direito de arrependimento, traidores da pátria e também da fé judaica. E a mais, eram excluídos da sinagoga, porque eles viviam muito em contato com os gentios, né, e trabalhavam pelos interesses do Império Romano, de maneira que era uma situação muito difícil para alguém como Mateus equilibrar ser judeu, ser funcionário de Roma, ter o ódio dos seus irmãos, não ter a plena confiança em Roma, porque tudo nestes grandes reinos foi traições, foi decepções. Então, a salvação, aqui nós estamos falando sobre a salvação de Mateus. A salvação de Mateus, para começar, foi uma porta aberta de esperança para todos os outros publicanos que existiam em Israel
e para todos os outros pecadores. Porque se era possível um publicano ser salvo, então era possível qualquer ser humano ser salvo. Vamos então pontuar algumas verdades, alguns princípios que estão em torno da salvação de uma pessoa. Mas, claro, aqui estamos tomando Mateus como o modelo, como o exemplo. Mas ele serve para cada pessoa que está aqui hoje. Com certeza nós vamos nos encontrar em algum ponto desse. Nós vamos encontrar a nossa própria experiência. Em primeiro lugar, aqui nós entendemos claramente pela salvação de Mateus, pela escolha que Jesus fez deste homem para segui-lo, que a salvação realmente, a gente ouve falar muito, mas aqui está uma ilustração viva de que a salvação é somente pela graça de Deus. Não é por méritos, não é por obras, é pela graça. Graça é um favor imerecido. Deus tem estendido a sua graça a todos os povos. Gente de toda parte do mundo, em todos os recantos, de todos os níveis sociais, todas as raças e culturas, todos os seres humanos são convidados a virem para a salvação que é em Cristo. Um bom número de publicanos daquela época tinha também as razões por que eles eram odiados. Eles não eram odiados apenas de graça, é que muitos deles agiam desonestamente. Tanto eles tiravam do povo, como também tiravam do governo romano. Eles agiam então de formas imparciais e desonestas. Havia duas classes de publicanos naquela época. Havia uma classe superiora, que era formada por romanos. Esses eram supervisores do trabalho e eram responsáveis perante o governo romano. E a classe secundária era exatamente a que era formada por judeus, da qual Mateus fazia parte, que trabalhavam nas vilas, nas cidades, fazendo a coleta dos impostos. Então Mateus tinha essa função, e por isso então todas as duas classes eram odiadas pelos judeus. O que levou Jesus a chamar Mateus? Porque a Bíblia diz que num determinado dia o Senhor dirige-se até onde Mateus trabalhava. Tudo indica que Mateus já tinha tido um conhecimento de Cristo, ouvido o Senhor, já tinha certamente contemplado algum milagre, alguma coisa, já fazia um elo. E Mateus estava ali na sua coletoria, no seu lugar de trabalho, e o Senhor vai até ele. A Bíblia diz que é o Senhor que nos busca mesmo, né? Às vezes a gente tem essa mania de dizer, eu fui a Jesus, eu escolhi Jesus. É verdade que você tem que desejá-lo, mas lá no fundo mesmo, é Deus quem nos escolhe. É Deus que vem até nós. Jesus desceu do céu à terra, nós não tínhamos como subir, ele desceu. A gente não tinha a escada de Jacó. Foi preciso que Deus fizesse a escada da encarnação, uma escada descendente, para que o seu filho viesse até aqui, porque a gente não podia ir até lá. Então ele vem até nós, como homem, plenamente Deus, revestido de uma humanidade da qual ele fez a ponte para chegar até nós, nos tocar, nos entender, nos ajudar, ter misericórdia de nós. E como Deus que ele também sempre foi, ele pôde nos dar a salvação, nos redimir do pecado. E é claro, isso custou a oferta da sua própria vida. Então a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos com certeza já temos o maior de todos os dons. Este dom de Deus da vida eterna já foi nos dado por meio de Jesus Cristo. João disse, todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Na realidade essa é a história da salvação. Como é que nós somos salvos? Porque existe graça de Deus sobre graça.
Deus vem com graça sobre graça. Por isso, o maior de todos os pecadores pode encontrar aceitação em Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muitas das cartas do Novo Testamento, das epístolas, começam e terminam com saudações que invocam a graça de Deus. As últimas palavras da Bíblia são estas: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Os reformadores protestantes do século XVI afirmaram enfaticamente que, segundo a Bíblia, há somente um princípio de salvação, traduzido pela memorável expressão solo gratia, somente a graça. Esta palavra, esse slogan é forte dentro do movimento da Reforma Protestante. Sola gratia, somente a graça. Essa doutrina ensina que o pecador se encontra completamente desprovido de condições de ser salvo por qualquer iniciativa dele, porque, segundo o apóstolo Paulo, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o que um morto pode fazer? Nada. Absolutamente nada. Ele só pode ser salvo pela iniciativa divina, e é aí que está a graça. E esta graça, ela é obtida por meio da fé em Jesus Cristo. E aí vem o segundo grande tema da reforma: sola fide, somente a fé. Então estas duas frases contam toda a história da salvação. Você é salvo pela fé, você é salvo pela graça por meio da fé. Você obtém a graça crendo no Deus que te ama, no Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esta fé é uma fé simples. Eu creio. Quando o homem diz eu creio, quando a mulher diz eu creio, ele está abrindo uma janela para entrar em contato com o céu, e o céu também começa a ter contato com este homem, com essa mulher. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus nascia lá na manjedoura de Belém, os anjos cantavam nas colinas de Belém, dizendo: paz seja entre os homens. Deus visitou o seu povo. Na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Salvador, o Senhor. E ali estava a manifestação que João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Então Mateus era um grande pecador. Mesmo assim, ele foi salvo porque encontrou um grande Salvador. De publicano foi transformado em apóstolo. Poderia existir uma prova maior de amor e de aceitação? Poderia haver uma prova maior de que a graça de Deus pode transformar o pior dos homens? Absolutamente, não precisa de uma prova maior. Segundo, a salvação de Mateus nos mostra que a salvação de todo ser humano implica uma decisão. E Jesus, passando, disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Jesus o convidou para segui-lo. Isso exigia uma decisão. Era muito pouco o que Mateus tinha que fazer, em comparação com aquilo que Deus iria fazer e já estava fazendo. Mas era fundamental que Mateus tivesse aquela mínima participação naquele grande projeto. Ele tinha que levantar e seguir o Senhor. Mateus teria que deixar um serviço materialmente rendoso. Provavelmente ele não voltaria mais para aquele trabalho.
Aquele trabalho, de uma certa maneira, dava prestígio, dava condições financeiras. E dificilmente Mateus conseguiria outro. A salvação, queridos irmãos, sempre vai mexer com as nossas velhas estruturas. A salvação sempre vai mudar as coisas na nossa vida. Mas não tenha medo não, se você tem certeza que é o Senhor que chegou até você e está te chamando, vai com Ele, para onde Ele for, porque você vai ser bem sucedido, você não terá falta de coisa alguma, o Senhor cuidará de ti. De uns tempos para cá, os homens, até muitas igrejas e líderes, começaram a acomodar uma salvação em que a pessoa não tem que fazer nenhuma decisão. Não, se é um cantor sertanejo, converteu, não, mas continua cantando as suas músicas de orgia, bacanais, de paixões. Afinal de contas, você é crente, mas canta música sertaneja. Não, não era assim na época de Jesus. Na época de Jesus, levantava-se da coletoria, seguia Jesus e não olhava mais para trás. Naquela época dos dias apostólicos, dos dias do Senhor Jesus, saía com Jesus, atravessava o rio e punha fogo na ponte, para não ter mais como voltar atrás. Hoje as pessoas não querem nem sair do lugar do pecado, não querem sair das suas profissões mundanas, não querem sair das suas atividades que foram geradas, que foram cultivadas na impiedade, no pecado. Elas querem Cristo e o mundo não vai ter Cristo, pode ter certeza. Se nós não tivermos disposição de deixar tudo para seguir a Jesus, nós também não teremos o Senhor Jesus. Ou nós temos Deus como completo e inteiro na nossa vida, ou nós não vamos tê-lo fracionado. Algumas estruturas parecem boas, só que elas não servem para o reino de Deus, e por isso têm que ser colocadas de lado. A Bíblia, o Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O maior projeto da vida de um homem é seguir Jesus. É desafiador, é para quem tem coragem. Se você é medroso, covarde, com certeza você não vai entender esse desafio. Mas se você é o tipo do homem, da mulher, diz: eu quero Deus, eu vou pagar o preço que for preciso, mas eu quero Deus, eu quero salvação, eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna. Pague o preço que for preciso e vai com Jesus, porque Ele te ama de verdade, Ele te cuida de você, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Mas por favor, não tente ir pelos dois caminhos de uma vez só, que não tem jeito. Ou é o caminho estreito ou é o largo. O largo é bem mais fácil, tem muita gente andando por ele. O estreito você tem que olhar só para Jesus. Algumas estruturas então parecem que são boas, mas não servem para o reino de Deus. Devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É pouco o que Jesus está te oferecendo? Aliás, isso aqui é até um pouco engraçado, né? Porque foi Pedro que tomou a palavra e disse: Senhor, nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, que receberemos? Qual era o tudo de Pedro? Um barquinho velho, umas redes furadas e nada mais, e o peixe que ele nem sabia se ia pegar ainda. Mas Pedro era muito interessante. Pedro era todo transparente, era todo coração, né? Era todo ânimo, toda aquela emoção. Que receberemos, nós que deixamos tudo. Poucos
poucos minutos antes, Jesus tinha conversado com um jovem muito rico. E Jesus tinha dito para ele: você quer ser perfeito? Você quer realmente a vida eterna? Quer ser perfeito? Vai e vende tudo quanto você tem, dá aos pobres. Vem, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem, porque possuía muita riqueza, não teve coragem de seguir Jesus e deixar as estruturas que parecem boas, mas que Jesus sabe que não servem para o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele saiu cabisbaixo, triste, e foi embora. Foi triste porque não queria deixar a riqueza por Jesus. Então Pedro, é aí que Jesus olha para ele e diz: o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E Pedro entra com essa pergunta. Mas acontece que é proporcional mesmo. O fato é que todo ser humano, ao ser chamado por Jesus, tem algo que ele vai precisar de deixar. Terceiro, a salvação faz a coisa mais bonita, mais bela que pode existir. A salvação de Cristo reconcilia o homem com Deus, faz as amizades. Desde os tempos remotos, quando o pecado entrou na história do homem, o homem criou uma barreira entre ele e Deus. Deus disse: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Essa divisão permaneceu até que o Salvador veio. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que veio para reconciliar o mundo com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O pecado, então, ele tinha que ser tratado. A questão do pecado, pecado é uma ofensa, pecado é uma violência contra a justiça, a verdade, a pureza, a santidade de Deus. Pecado é exatamente aquilo que nega todo o caráter da verdade, da pureza. Então, era necessário tratar essa questão do pecado. O Senhor disse assim: olha, as vossas iniquidades fazem divisão. Então é preciso de estabelecer um elo de ligação, uma ponte, para que o homem volte a ter amizade com Deus. E somente a salvação de Jesus Cristo podia restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Após a sua conversão, preste atenção, isso é bonito. Logo que Mateus converte, Jesus o chama, ele sai com Jesus, não sabe para onde vai, mas diz: eu vou com o Senhor. A Bíblia diz que ele levantou, tomou a decisão e seguiu o Senhor Jesus. Logo após isto, Mateus levou Jesus para a sua casa. Esta é a primeira coisa que a gente faz quando aceita Jesus. Leve Jesus para a sua família. Leve Jesus para a sua casa. Mateus levou Jesus para a casa dele e serviu-lhe um grande banquete, diz a Bíblia. Eu me lembrei do culto lá na casa do irmão Lucimar. Lucimar, mas a família estavam tão felizes que disse: vamos fazer uma grande festa para Jesus aqui em nossa casa. E a gente foi lá aquele dia e todo mundo se alegrou, porque como Mateus houve aquele momento de comunhão, é muito normal, é muito costumeiro esse fato de uma pessoa que na sua gratidão a Deus, né, ele quer fazer algo para demonstrar. A Bíblia diz assim: fez-lhe Levi, ainda com o nome antigo, um grande banquete em sua casa. Olha, observe, grande banquete. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa.
Então o Levi, Mateus, disse: Jesus, vamos para minha casa, eu vou preparar um grande banquete para o Senhor, e eu vou chamar todos os meus amigos para estar lá. A Bíblia diz que ele levou um grande número de publicanos. Imagine essa festa sob os olhares de um judeu ortodoxo, de um fariseu daqueles da época. Era uma verdadeira abominação. Eles dizem: a festa dos pecadores, e Jesus está no meio deles. Quando eles falaram isso, os publicanos disseram para os apóstolos: por que o vosso mestre come com os pecadores? Na realidade era uma murmuração, nunca é bonita, mas essa foi a murmuração mais correta, mais bonita que já houve, porque graças a Deus que Jesus assentou com os publicanos naquele dia, que se ele não assentasse lá com eles, com certeza ele também não nos assentaria conosco aqui hoje. No Oriente, a mesa, o lugar da refeição, é reconhecidamente o lugar da comunhão. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz que está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele, e ele com Jesus. Então o lugar de comunhão, o lugar de amizades, ao redor da mesa. E realmente não tem um lugar melhor da gente estar do que ao redor de uma mesa com muitos amigos, felizes, contando histórias, rindo de besteiras e bobagens, mas sempre juntos, contando algo para nos manter sempre felizes e alegres um com o outro. Enquanto Jesus estava na casa de Mateus, com todos aqueles colegas, amigos de Mateus, os fariseus remoíam por dentro, dizendo, questionando, por que o mestre estaria naquele lugar? E a resposta de Jesus é uma das explicações mais bonitas, que revela o coração de Deus para nós. É o coração do Evangelho. Jesus disse para eles que murmuravam, Jesus virou para eles e disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versos 12 e 13. Imagine se nos postos de saúde da cidade de Trindade e no hospital, eles colocassem uma placa que diz: não aproxime deste lugar até você sarar de suas doenças. Alguém diria: para que serve este hospital então? Jesus não tinha essa placa: não se aproxime de mim até você se tornar santo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há uma ordem, uma lei, há uma regra na Constituição brasileira, que os hospitais não podem fechar as portas e não podem deixar de atender toda pessoa doente que chega ali. Há uma ordem do céu também no reino de Deus, que as portas do reino de Deus jamais se fecharão para aqueles que arrependidos procuram o perdão de Deus. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que Mateus fez aquele grande banquete para Jesus? Porque ele estava feliz. A salvação traz uma alegria nova para o coração do homem que até então ele nunca tinha sentido. Então ele quer promover uma festa. Ele não sabe como demonstrar tanta alegria, ele não sabe conter tanta satisfação. Quem aceita Jesus e tem uma experiência com Cristo realmente fica feliz, realmente fica cheio de esperança. Nada mais parece difícil. Ele começa a ver tudo como possível, e ele quer demonstrar isso. Se ele estava desanimado, ele passa a ficar animado. Se ele estava sem forças, ele começa a sentir forças novas. Então Mateus promove o banquete porque estava cheio de felicidade com a sua nova vida. Salvação é sinônimo de alegria. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12:3. A Bíblia fala do ano jubileu, que ocorria de 50 em 50 anos,
entre os judeus. O ano jubileu era o tempo da restauração e da restituição. As terras voltavam aos donos originais, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos. O ano jubileu era anunciado pelo toque de trombetas. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Salmo 89:15. O ano jubileu apontava para a salvação de Jesus, porque Ele de fato é o nosso jubileu. Quando Jesus entrou pela primeira vez na sinagoga de Nazaré, eu digo a primeira vez como Messias, porque ele frequentava aquela sinagoga. Mas depois do batismo ele retorna para Nazaré, e aí ele entra naquela sinagoga, já investido da missão, do trabalho do Messias. A Bíblia diz que ele toma o livro de Isaías e começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, todos estão com os olhos fitos nele, e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura aos seus olhos. Jesus estava tocando a trombeta, dizendo: o jubileu chegou, o tempo da salvação chegou, os cativos serão libertos, as dívidas serão pagas, os pobres ouvirão o evangelho da salvação. O nosso jubileu começa com Jesus proclamando a grande salvação de Deus. E o ano jubileu era o ano da alegria, do júbilo, do entusiasmo. Quando Mateus aceitou Jesus, ou Jesus o chamou, a Bíblia diz que ele estava cheio de alegria. O ano jubileu tinha chegado no coração de Mateus. O ano jubileu, o jubileu de Deus já chegou no seu coração. Quando Cristo chega, o jubileu chega, a alegria chega. Dentro do coração do homem perdoado, da mulher perdoada, há um clima festivo e feliz. Você não vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus com o semblante amarrado. Ele pode até sentir dores pelas dificuldades que surgirão no caminho, mas no seu espírito a alegria prevalecerá. E a última coisa, Mateus disse: Jesus, vamos para minha casa, eu quero fazer um grande banquete para o Senhor, e eu vou convidar todos os meus amigos, publicanos, pecadores, pessoas que faziam parte da meu convívio social, parentes, vizinhos. E tudo indica que Mateus era um homem agradável, era um homem sociável, porque ele consegue levar muita gente para a casa dele. E qual era o seu intuito, qual era o seu propósito? Mateus queria deixar bem claro para toda aquela cidade, para toda aquela região, que ele agora pertencia ao grupo dos discípulos de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mateus não era um discípulo secreto. Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, mas é secreto. O pai não pode saber, a mãe não pode saber, os irmãos não podem ficar sabendo, sai para a igreja escondido, carrega a Bíblia dentro da bolsa para ninguém ver, e vai e volta, e não conta para onde foi. Ah, tá bom, tudo bem, já está indo na igreja, mas vai chegar o dia que você vai receber a bênção que Mateus recebeu, o desejo de contar para o mundo inteiro: eu sou crente em Jesus Cristo. Vai chegar o dia que você quererá proclamar dos altos montes: Deus é dono da minha vida, é meu rochedo e minha fortaleza, nele confiarei. Quando a salvação de Deus entra na nossa vida, nós não conseguimos esconder isso não, meus queridos. Assim como não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte porque as luzes brilham forte, também não poderá alguém que foi salvo por Jesus se manter no anonimato secretamente. Na realidade, muitos que ocultam a sua fé em Deus, não querem que os outros saibam que ele está indo numa igreja, que ele está lendo a Bíblia, ficam ocultando. Esse é um passo perigoso, porque
o inimigo pode interferir nessa área e pôr em dúvida na mente dessa pessoa a própria salvação dela. Por isso que é melhor a gente tomar lado, e ficar do lado de Jesus é o certo. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ajuntar com Jesus, vamos estar com Jesus. Nós temos que deixar bem claro de que lado nós estamos. Disse Jesus: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus então não era um seguidor invisível, anônimo. Pelo contrário, ele declarou naquele dia, daquele jantar, publicamente. Eu creio que num dado momento daquela banquete, Mateus fez questão de apresentar para todos os seus amigos. Olha que era aquela gente boa, né? Gente publicando, muita gente com problemas, com dificuldades de comportamento, de honestidade. Ele levanta e diz: senhores, vocês conhecem muito bem minha vida entre vocês. Minha vida mudou. Estamos reunidos nesse banquete para que vocês saibam, eu quero dar o meu testemunho, que agora eu estou seguindo o Senhor Jesus. E deve ter pedido a Jesus para ficar de pé, dizer: esse aqui é o meu mestre, esse aqui é o Senhor da minha vida. E todos aplaudiram o Senhor Jesus. E acredito que a partir daquele momento, do testemunho de Mateus, o Senhor Jesus começou a salvar publicanos, pecadores começaram a se converter, vir a Cristo, porque todos queriam saber a fonte da alegria de Mateus. Todos queriam experimentar das águas cristalinas que Mateus estava bebendo. Aquela fonte estava jorrando. Mateus estava agora pronto para desfrutar de todas as bênçãos de Cristo. Com certeza viriam críticas, com certeza viriam até perseguições. Mesmo assim, Mateus fez a conta e diz: vale a pena, eu quero Jesus. O testemunho de Mateus ecoou fortemente através daqueles amigos, daqueles parentes. Mas Mateus não fazia ideia de que hoje, aqui no século 21, nós estaríamos usando um culto inteiro para falar do seu testemunho. Isso significa que algumas coisas que você faz, você não tem ideia de quanto ela vai repercutir. Irmão Lucimar, você não faz ideia de quanto aquele culto já está repercutindo por esta cidade afora. Porque eu falar que sigo a Jesus, que sirvo a Deus, alguém vai dizer: ah, mas você é pastor, você tem que... é isso que se espera de você, porque você foi para seminário, mas quando é uma família, diz: oh, mas eu nem sabia que vocês já estavam na igreja. Alguns amigos mais distantes diz: verdade, vocês então são crentes, essa é a igreja de vocês. Com certeza muita gente saiu daquele lugar naquele dia dizendo: sabe de uma coisa, esta família está certa, de fato é uma coisa diferente servir a Deus. O testemunho ecoa, vai longe, o testemunho é forte. Para terminar, se Mateus não tivesse levantado aquele dia, provavelmente a sua história seria outra. Aliás, talvez não tivesse nem história. Um homem, uma mulher que perde a oportunidade de andar com Jesus neste mundo, nesta vida, está perdendo a oportunidade de estabelecer uma história de vida, uma história de fé, que vai repercutir por longos séculos. Por favor, sua vida tem que repercutir. Você não está passando por este mundo à toa. Marque a sua vida, deixe pegadas neste mundo. E a melhor maneira, a forma mais correta de você deixar suas pegadas neste mundo é caminhando com Jesus, andando com Ele. Mateus tinha todos os seus defeitos, todos os seus erros, mas Jesus conseguiu ver além do pecador Mateus. Jesus viu um homem que, por detrás daqueles hábitos que ele tinha desenvolvido ao longo dos tempos, sem conhecer a Deus,
estava um homem vazio, estava um homem que era odiado, discriminado, estava um homem que vivia numa marginalidade. Às vezes você vê uma pessoa, ela é rica, ela está andando em carros caros, ela mora em casas luxuosas, mas ele é uma pessoa discriminada por dentro. Ele mesmo é uma pessoa recalcada, infeliz. Jesus conseguiu enxergar uma porção de coisas, ele consegue enxergar hoje, também olhando para nós. Quando Jesus me salvou, era um rapaz que parecia que estava no auge, mas só Deus sabe o desespero que eu carregava no meu coração, embora os amigos estavam sempre falando bem de mim, mas não era exatamente o que eu era por dentro. Jesus viu também que naquele homem havia também um homem culto. Mateus não era uma pessoa que não tinha uma bagagem, ele era um homem culto, ele era conhecedor das leis, da história romana, dos costumes judaicos. No mínimo, para Mateus ocupar aquele trabalho que ele fazia, ele teria que falar 3 idiomas, no mínimo, o aramaico, o grego e o hebraico. Os seus talentos, irmãos, todo ser humano tem bons talentos. É aquela mulher que sabe fazer uma comida deliciosa, sabe fazer bolos doces, sabe costurar, sabe bordar, sabe conversar, ou aquelas que formam mesmo em universidades, se tornam doutoras, doutores, e são pessoas que têm grandes prerrogativas intelectuais, acadêmicas, mas Jesus sabe que tudo isso que você pode ter de bom, pode simplesmente desaparecer na existência. Jesus sabia que Mateus tinha tudo isso, falava esses idiomas, tinha talento, mas de nada disso valeria se ele não tivesse atendido o chamado do mestre. Agora, quando ele atendeu o chamado do mestre, os idiomas que ele falava serviu para ele escrever. Prova que está aí que tem um evangelho de Mateus, eternizado, né? Em todas as línguas hoje do mundo, lido em todo o mundo. E por meio daquilo que Mateus tinha de talento, Jesus foi apresentado ao mundo pelo evangelho dele. Mateus podia ser muito útil ao reino de Deus e Jesus sabia disso. Porém, ele precisava aceitar o convite de Jesus. Graças a Deus que Mateus atendeu a voz de Jesus e hoje temos essa linda escritura, o Evangelho de Mateus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Para terminar, Jesus está chamando. Se alguém nesta noite ainda não atendeu o chamado de Jesus, pense rápido e pense certo. O melhor lugar para a sua vida ter sentido, projetar, dar frutos, influenciar pessoas para o bem, ajudar a mudar este mundo, o melhor lugar é você colocar tudo que você é e tem nas mãos de Jesus. Há pessoas que têm talentos, há pessoas que têm capacidade, mas se estão fora do lugar, estão usando ela para o proveito egoístico, engrandecimento do ego, promoção do mundo. Coloque isso no reino de Deus. Só no reino de Deus as coisas prevalecerão para sempre. Jesus está te chamando para você ter a vida eterna. A vida eterna só Jesus pode dar. Curve a sua cabeça por um instante. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando por todas as pessoas que o Senhor reuniu neste lugar, neste culto. Pai, eu oro por todos, eu peço a sua bênção, a tua poderosa movimentação e a operação do Espírito neste momento, no coração, na alma, na vida de cada pessoa. Eu peço, Senhor, que tu possas agora comunicar esse dom precioso da vida eterna. Se alguém aqui não ouviu o teu chamado, que o Senhor possa fazer bem claro a tua voz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor disse: vinde a mim todos. O convite está feito. Que ninguém fique no lugar que está, parado, imóvel, imobilizado, Senhor, pelo pecado, pela dúvida, mas que todo homem, toda mulher se levante e esteja pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, toma minha vida em tuas mãos,
faz uma grande obra na minha vida, transforma meu coração, salva-me, perdoa-me, reconcilia-me com Deus. Eu preciso de estar bem com Deus. Nesse exato momento, continue com seus olhos fechados. Eu queria saber se mais alguém está ouvindo a voz de Jesus, precisa de... Venha, irmão, pode vir. Alguém vem com você, um irmão amigo, ele conhece você. Ele sabe o que você é e o que você pode ser nas mãos dele. Mas alguém, levante-se, por favor. Venha aqui à frente agora. Jesus está chamando. A chamada de Jesus é grande e poderosa. Você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque Jesus está aqui para te receber. Diga sim, mestre, Senhor, eu te seguirei. Vão várias pessoas abrindo o coração para Deus. Mais alguém quer vir? Podemos orar? Vamos ficar de pé nesse instante. Vamos estender as mãos em direção aos nossos irmãos. Querido Deus, Pai bendito, aqui estão vidas preciosas, irmãos preciosos, que o Senhor tem reunido neste lugar, nesta oportunidade para fazer um milagre. E eu creio que o milagre está acontecendo. O Espírito Santo de Deus vivifica corações, mentes, sonhos, projetos, planos. Dá a este irmão a vida vitoriosa que há em Cristo. Comunica, Senhor, o poder da tua ressurreição, o poder, Senhor, da tua virtude. Apaga as transgressões, limpa com teu sangue. Senhor Jesus, nós entregamos em tuas mãos os teus filhos. Nós reconhecemos que o Senhor é quem está chamando, é quem está falando, é quem está movendo. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento agora cubra estas vidas e possa agora uma nova vida estar fluindo como rios de água viva para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Que a alegria da salvação seja sobre estes irmãos. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor juntos. Obrigado, Senhor, por estas vidas, Senhor. Obrigado. Bendito seja o teu nome. Podeis sentar um minuto. Amor, é sua mão quem me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo.